Salmo 4. Salmo 4 diz assim a palavra do nosso Deus. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disto: o Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Não pequem ao mentir que a ira não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior do que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Amém. Que o Senhor, de forma misericordiosa, fale aos nossos corações nessa noite, confirmando assim a oração da nossa irmã Luziolina. Queridos, você já passou por alguma profunda angústia? Já teve um filho revoltado contra a sua autoridade, contra uma ordem sua? Já teve inimigos ferozes contra você e você não sabia o que fazer? O salmista Davi, ele está escrevendo este salmo, tendo ainda como pano de fundo a sua fuga do palácio que nós vimos no Salmo 3, quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, que liderando uma multidão, traiu e tramava contra Davi, de tirá-lo do trono e também tirar a sua vida. Mas Davi, ainda assim, tem conselhos importantes para dar aos seus inimigos. Neste salmo, nós vamos ver Davi falando para Deus, para os homens, dos homens e de si mesmo. Por isso eu quero trazer a mensagem de hoje sobre o tema falas e conselhos. E o primeiro ponto da mensagem de hoje é falando para Deus. No verso 1, Davi fala para Deus e suplica, ele faz uma súplica. Ele diz assim: responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Davi, queridos, se encontrava em angústia. Ele tem um histórico em que muitas vezes Deus o aliviou de suas angústias pesadas, das suas angústias que ele já tinha sofrido. E isso indica duas coisas. Primeira, que Davi era um homem muito atribulado. Davi vivia passando por tribulações. A segunda coisa é que Deus sempre o livrava das suas tribulações. Baseado nisso, então, ele pede a Deus que o livre novamente da angústia pela qual ele estava passando no momento em que ele escrevia este salmo. Sabemos, irmãos, que muitas vezes somos atribulados com privações, sofrimentos, com muitas angústias, e tudo isso faz parte da nossa vida, mas muitas vezes não nos lembramos de ler a Bíblia,
Não lembramos de rever como Deus dava livramento aos homens do passado, com a mesma prontidão com que Ele há de nos atender hoje também. Quando o Senhor Jesus Cristo disse lá em João, capítulo 16, verso 33, diz assim a palavra do Senhor: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele quis dizer que as nossas vidas não seriam apenas um mar de rosas. Até mesmo porque, irmãos, nem o próprio mar é sempre uma calmaria. O que ele quer nos advertir, quando ele diz, aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo, é que nós haveremos de passar por situações difíceis, situações de aflições, mas que não desanimássemos quando elas chegassem. Pois assim como ele socorreu Davi no passado, hoje também, ele pode nos ajudar a sairmos aliviados de nossas angústias, porque ele já passou por isso pessoalmente. Jesus sentiu isso na própria pele. Davi se dirige ao Senhor como o Deus que me faz justiça. O Deus que me faz justiça. E ela é uma expressão singular na palavra de Deus. É a única vez que ela aparece em toda a Bíblia. Os cristãos, nós temos nos dirigido a Deus muitas vezes como Deus Salvador, Deus de amor, Deus dos céus, Deus excelso, Deus soberano, mas é admirável aqui, irmãos, ver como Davi se dirige a Deus como Deus que me faz justiça. Deus, Ele é um Deus de justiça. Mas nós precisamos entender que a justiça punitiva, aquela que pune, aquela que puniu, ela já se manifestou na cruz do Calvário, onde Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Mas agora nós precisamos então nos apegar às virtudes, às qualidades de Cristo, pelas quais então nós podemos ter a justiça salvadora de Deus. Pela fé, queridos, nós tomamos posse da justiça de Cristo, que é a justiça que é colocada sobre nós, pela qual nós podemos orar ao Senhor, como Davi fez: Deus que me faz justiça. O Senhor é a nossa justiça, é o que diz lá em Jeremias 23, 8. Ele é o nosso advogado, que nos defende, que restaura, que restitui a justiça, e faz justiça aos seus santos, que têm sido oprimidos, que têm sido injustiçados. Por isso Davi pede justiça, me faz justiça. Essa é a oração que Davi deseja que Deus veja, que Deus responda. É a oração que Davi desejava ver ouvida. Davi pede justiça ao Deus da justiça. Ainda que possa parecer algo contraditório, mas Davi pedia ao Deus da justiça, justiça. Porém, é justamente porque ele confia na justiça de Deus que ele pede justiça. Se queremos salvação, nós primeiro pedimos misericórdia, porque nós tememos a justiça. Mas se nós já fomos salvos, confiamos na justiça, para que se manifeste misericórdia para conosco na aplicação da justiça, então nós podemos orar para que o Senhor faça justiça contra aqueles que nos acusam injustamente. E por que Davi pedia justiça, irmãos? Porque ele necessitava de justiça. Davi pedia aquilo que ele necessitava, aquilo que ele precisava.
Ele havia sido julgado de forma irresponsável, de forma dura, pelos seus falsos amigos, que falavam mal dele, que expunham a reputação de Davi ao ridículo. De acordo com o Salmo 2, os seus conterrâneos, lembra que o próprio povo se levantou contra Davi? Os seus conterrâneos, o seu povo, eles eram traidores, zombavam dele, dizendo que ele não tinha mais salvação, que ele estava completamente perdido. Portanto, nada melhor, nada mais necessário do que clamar por misericórdia ao Deus que é o Deus da justiça. Nada melhor do que clamar misericórdia ao Deus que é o Deus da justiça. Após falar para Deus, então, vamos ao segundo ponto da mensagem, quando nós vemos aqui Davi falando para os homens, verso 2 até o verso 5. E Davi faz uma pergunta aos homens, como se ele estivesse ali na frente dele. Davi pergunta assim: até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Aqui ele apresenta o seu problema real. Aqui está o motivo da angústia de Davi. Ele estava sendo humilhado, ele estava sendo afrontado, ele estava sendo afligido por muitos que zombavam da sua simples glória. Eram os seus inimigos, que estavam se baseando na vaidade, estavam acusando Davi de forma mentirosa. Muitos irmãos não se importam com a reputação dos outros e falam mal deles, sem conhecer os fatos, muitas vezes, espalhando mentiras. A mentira sobre o caráter e procedimento dos outros é um veneno cruel, que pode produzir muita angústia sobre aqueles que são vítimas das acusações, que são vítimas das calúnias, que são vítimas daqueles que produzem má reputação, vítimas muitas vezes indefesas. Mas esse mesmo veneno, ele é um veneno cruel também para aqueles que são autores das acusações. Então, Davi sugere aqui 7 ordens, na verdade, 7 conselhos que os seus inimigos deviam considerar. Nós vemos esses conselhos do verso 3 até o verso 5. Esses homens falavam mal da reputação de Davi. Eles faziam acusações sem provas e prosperavam à custa de mentiras. Mas mesmo assim agora, Davi dá conselho para eles, para que eles pudessem ter mais sucesso, mas sem prejudicar os outros. Ainda podiam repensar, podiam se arrepender, podiam abandonar a revolta iniciada por Absalão. Mas também há lições para nós, irmãos, de como nós devemos agir quando nós somos tentados a nos rebelar contra um servo de Deus. Primeiro, o conselho que Davi dá está no verso 3, diz assim: estejam certos disto. Estar certo significa sabedoria, e sabedoria, irmãos, é uma joia. O conhecimento é algo necessário, a inteligência é algo indispensável. Mas do que eles deveriam ter certeza? O que ele estava dizendo, o que ele estava aconselhando que os seus inimigos deviam ter certeza? Que Deus é justo, e que Ele faz distinção entre aquele que o serve e aquele que o rejeita.
ele separa para si o piedoso. E quem é o piedoso? O piedoso é aquele que tem piedade, que tem respeito pelas coisas religiosas, que tem temor e respeito para com Deus. Assim era Davi. Por isso ele podia dizer que Deus o ouvia quando clamava. Davi queria que eles considerassem de novo aquele que ama a Deus e a quem o Senhor escolhe, porque esse é guardado por Deus, e esse é ouvido quando ele está em situação de emergência. O verso 3 diz: o Senhor separa o fiel para si, o Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Pode ser, irmãos, que aquele a quem nós estamos perseguindo seja alguém muito amado de Deus, e portanto, ele é protegido. O que diríamos nós diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra, quando Ele nos achar perseguindo um de seus servos? O que diríamos ao Senhor, se fôssemos acusados de perseguir um servo dele? Imaginem uma ursa, sabe o que é uma ursa, né? Imagine uma ursa e alguém chega para pegar os seus filhotes. A fúria que ela deve ficar, né? Imagine como Deus ficaria quando nós perseguimos uns de seus servos. Então a primeira ordem é: estejam certos disto. A segunda ordem é: não pequem, diz o verso 4. Não pequem. E Davi relaciona isso ao temor, como um contraveneno para o pecado. Quando o povo de Israel presenciou os trovões, os relâmpagos lá no Monte Sinai, no momento em que Deus estava entregando os mandamentos para Moisés, eles disseram de forma amedrontada para Moisés, que Moisés lhes falassem o que Deus tinha para eles, e não Deus. Por quê? Porque eles estavam com medo, eles estavam tremendo diante do poder de Deus e da majestade, estavam com medo de morrer diante do Senhor. Foi então que Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, verso 20, disse assim: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los, e para que o temor a Ele os impeça de pecar. A palavra de Deus também diz: meus filhinhos, lá em 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se alguém quer saber o que fazer para não pecar, aqui está o remédio. O temor de Deus vai nos livrar do pecado. O respeitar a palavra de Deus, o respeitar a Deus, vai nos livrar do pecado. Davi ainda dá um terceiro conselho. Está no verso 4 ainda. Não pequem ao permitir que a ira os controle. A palavra original, a palavra que está no hebraico para ira é hagas. E a ideia então é tremei, né? Tremei. Qual é o conselho de Davi aqui? É que seus inimigos tremessem diante da ideia de perseguir aquele que foi ungido por Deus. Eles deviam temer o caminho que eles estavam traçando, que eles estavam percorrendo. Eles deviam considerar as consequências e, com isso, abandonar as suas ideias de matar.
e recuperar a razão, recuperar a consciência, voltar a fazer o que era correto. De fato, queridos, perseguir ou causar dano a alguém que foi ungido por Deus era algo de se temer. E isso aconteceu com o próprio Davi. Em certo momento, Davi estava escondido numa caverna com seus homens, e o rei Saul se aproximou quando estava procurando por Davi. E Davi, de forma sorrateiramente, cortou um pedaço da barra do manto do rei. Mas logo, assim que ele fez, Davi o seu coração começou a bater de forma descompensada, arrependido do que tinha feito. E ele só cortou a borda do manto do rei. Mas e hoje, irmãos? O que é que nós diríamos das pessoas que estão falando mal e perseguindo os pastores? Não será que não seria de temer e tremer diante daquilo que estão fazendo, quando perseguem pastores? Nós sabemos que existem muitos pastores aí que têm feito coisas incorretas, mas tem muitos pastores aí, servos de Deus, homens honrados, que estão sendo perseguidos. O que dizer de uma situação dessa? Quarta ordem que Davi dá no Salmo, ainda no verso 4, reflitam. Reflitam. E o que seria esse reflitam? Consultar o coração. Sabe quando você vai deitar e você coloca a sua cabeça no travesseiro? É consultar o coração no travesseiro. E essa é a meditação que nós temos que fazer todo dia quando nós deitamos, antes que o sono nos tome. E então podemos examinar a nossa consciência, avaliando se os nossos caminhos estão verdadeiramente retos, ou se há algum caminho mau que nós devemos abandonar. Nós temos que fazer esse exame de consciência. Nós temos que consultar o nosso coração, mas consultar em sinceridade. Só está você e Deus. Não tem ninguém te ouvindo. É fazer uma consulta em sinceridade com o Senhor, ao seu coração. É tipo perguntar assim: quais são os nossos planos? Temos ajudado o nosso próximo? Temos iluminado aqueles que estão mortos nas trevas do pecado? Ou temos prejudicado alguém com as nossas palavras? Temos falado bem dos outros? Ou temos produzido má reputação dos outros? Qual é a nossa influência sobre as pessoas? Tem sido influências boas? Ou tem sido uma influência ruim? O que fazemos para embelezar o nosso próximo? O que fazemos para embelezar a reputação do nosso próximo? Quinta ordem, quinto conselho que Davi dá: permaneçam em silêncio. Ainda no verso 4. Permaneçam em silêncio. Quando nós perguntamos algo, irmãos, a nossa consciência, nós precisamos estar sérios, calados e esperando uma resposta. Não abramos a nossa boca para justificar o pecado. Quando nós perguntamos a nossa consciência, não é hora de falar, é hora de calar, é hora de sossegar. Não devemos buscar lógica das coisas, mas deixemos a razão prevalecer.
com o intuito de nós podermos chegar à verdade sobre a nossa vida, sobre o nosso procedimento, sobre o nosso testemunho. Nossa consciência, irmãos, quando ela está moldada pela palavra de Deus, ela será segura para nos dar uma orientação correta dos nossos atos. E nós teremos então a oportunidade de nos arrepender das nossas faltas e de corrigi-las. Nós temos que aprender, irmãos, a silenciar e sossegar, para que podemos ter entendimento orientado pela soberania do Espírito Santo. Sabe aquele momento que você para ser examinado, você para e fica em silêncio, aguardando que o Espírito Santo fale ao teu coração, para que ele venha te orientar e corrigir os teus passos? Nós precisamos aprender a ficar em silêncio, a permanecer em silêncio, para ouvir o Espírito. Sexto conselho que Davi dá aqui aos inimigos, verso 5, diz assim: ofereçam os sacrifícios exigidos, ofereçam. Esta é uma ordem para oferecer sacrifícios de justiça. E o que significa isso? Aqueles homens estavam sendo injustos com Davi. E Davi diz assim: olha, se apresente diante do Deus justo, com sacrifícios de justiça em suas mãos. É como se essa linguagem nos lembra o santuário e os seus sacrifícios. Os seus inimigos deviam se apresentar sacrifícios adequados e saber que a sua causa era injusta. A revolta de Absalão era injusta e que ainda havia tempo de se arrepender. Os atos de justiça deles deviam ser seguidos de sacrifícios para que fossem aceitos. Da mesma forma o nosso culto hoje, irmãos. O nosso culto a Deus também deve ser de acordo com a reta justiça, ou não será aceito. Isso quer dizer que nós não podemos chegar aqui de qualquer forma, de qualquer jeito, a não ser após um exame. Precisamos nos examinar. O nosso culto a Deus são os nossos sacrifícios de renúncia do eu, da mortificação da carne, da submissão a Cristo e da humildade diante da soberana vontade de Deus. Esses são os nossos sacrifícios, e assim nós devemos nos apresentar diante do Senhor, quando formos cultuar o Senhor. Há um sétimo conselho ainda, no verso 5, diz: confiem no Senhor. Davi tinha muita esperança de que aqueles homens que estavam se juntando em rebelião haveriam de se arrepender, haveriam de abandonar os seus maus caminhos e haveriam de voltar-se para Deus. E ele ainda dá a maior chance ainda. Ele dá uma oportunidade imensa para aqueles inimigos. Ele diz assim, confiem no Senhor. A confiança em Deus traz a maior vitória. A confiança em Deus, ela dá sentido à nossa vida. A confiança em Deus, ela desfaz todos os enganos. Ela destrói as traições. A confiança em Deus, ela mostra o caminho da sabedoria na qual nós devemos andar. A confiança em Deus nos traz a salvação por toda a eternidade. Porque Deus,
Ele nunca nos decepciona. Nunca nos decepciona. Terceiro ponto da nossa mensagem, falando dos homens. O verso 6. Agora, Davi aqui diz assim: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. O que Davi faz aqui? Davi deixa de falar aos homens para falar dos homens. E observando a condição aqui dos súditos do rei, que estavam sendo enganados pelo seu próprio filho Absalão, ele então agora retrata as dúvidas do povo nas palavras: quem nos mostrará o bem? Quem nos mostrará o bem? Irmãos, a família real estava em crise. Lembram? Davi cometeu pecado de adultério e homicídio. Logo depois, Aminon, seu filho, comete incesto, ou seja, ele abusou de Tamar, a sua própria irmã. Absalão ficou sabendo e matou Aminon. E depois ficou 3 anos fugido. Fugiu por 3 anos. E logo depois então voltou para Jerusalém. Olha o quadro da família de Davi. E após isso então começou uma conspiração contra Davi. Absalão começa uma conspiração contra o rei Davi, que era o seu pai. Absalão então ganhava o coração do povo. É o que narra lá em 2 Samuel, capítulo 15, versos 3 e 4. Ele volta para a cidade e para ganhar e para conquistar o povo contra o seu pai, o rei Davi, ele diz assim: então Absalão dizia, as pessoas tinham muitas causas, e muitas delas não conseguiam ser resolvidas. E Absalão então pega justamente esse contexto, ele diz assim: sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: quem me dera ser juiz? Então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Então o que aconteceu? As pessoas ficaram confusas. O rei Davi estava muito ocupado com seus negócios, suas guerras, e o filho então se aproveitava dessa situação, fazendo promessas promissoras de reinar com justiça. E agora então, uma revolta se levanta contra Davi. Essa revolta, ela vem da parte do povo de Israel, liderado por Absalão, que estava à caça do pai, que era o próprio rei, para lhe roubar o trono e tirar a vida. A guerra estava em andamento, e ninguém sabia qual seria o resultado final de tudo isso. Muitos diziam que Davi estava perdido, porque Davi pecou gravemente. E possivelmente, por causa do pecado de Davi, Deus havia se apartado dele, assim como Deus também fez com Saul. Portanto, muitos estavam dizendo: quem nos mostrará o bem? Quem nos poderá dizer qual será o fim de nosso reino? Em quem podemos confiar? Como ficaremos nós se Davi for morto nesta batalha? O que será do povo de Deus se cair o pastor de Israel? E estes mesmo que questionavam tudo isso, eles clamavam: que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. O Senhor era a única esperança de luz, era a única orientação para eles. Eles esperavam em Deus. Irmãos, considerando as condições do nosso mundo moderno de hoje, nós vemos crimes por todos os lados, assaltos violentos, prostituição de várias formas,
revoluções e guerras em muitos países, terrorismo, ameaçando as maiores potências da terra. O pecado levanta a sua enorme e horrorosa cabeça, ameaçando as multidões que clamam, que gritam em desespero. Estes que estão em densas trevas, o clamor é: quem nos mostrará o bem? Quem poderá resolver os grandes problemas do coração violento e pecaminoso dos habitantes da terra? Quem poderá resolver? Ainda observando as condições do nosso mundo, nós vemos as multidões confusas diante de muitas religiões, muitos credos, muitas filosofias, muitas ideologias, com diferentes promessas, com diferentes doutrinas, e as multidões perguntam: quem nos mostrará o bem? Quem nos revelará a verdade, só a verdade, nada menos, nada mais do que a verdade? Quem fará isso? Muitos. Multidões estão em desespero, irmãos, procurando um meio de libertação da sua própria alma, porque se encontram escravizadas, muitos pelos vícios das drogas, do sexo, do álcool, jogos, das mentiras. E as pessoas estão desejosas de se libertar, desejam se libertar, mas porque estes ignoram o libertador, eles não sabem a quem recorrer. E talvez clamem, tal como Paulo clamou lá em Romanos 7:24, quando estava numa situação também difícil, conhecendo as leis, porém sem conhecer o Salvador, e Paulo disse: como sou miserável, quem me libertará do corpo mortal dominado pelo pecado? Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? E qual é a resposta? A resposta nós encontramos em João 14:6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Irmãos, breve, o povo de Deus verá o Senhor Jesus Cristo vindo em toda a sua majestade, em toda a sua glória. Todos verão. E Ele fará isso para que o seu reino se manifeste definitivamente. Todos os problemas desse agitado planeta estarão resolvidos. Não haverá mais guerras, com todas as suas consequências terríveis. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque Ele virá e Ele dará a vida eterna a todos aqueles que confiam em seu poderoso nome. Nome este que pode salvar a todos que se chegam a Ele. E por fim, depois de falar para Deus, depois de falar para os homens, depois de falar dos homens, agora no quarto ponto, vemos Davi falando de si mesmo. Davi termina o Salmo 4 em ponto alto, um ponto extraordinário. Ele atingiu um máximo, um ápice, porque conhecemos, irmãos, as terríveis circunstâncias que o envolviam naquele tempo em que ele escreveu os Salmos 3 e 4. Davi, ele estava fugindo de um exército armado nas trevas da noite. Davi estava atravessando o vale de Cedron, em meio a um rio profundo e com muitas águas, seguido por mulheres, por crianças. Em meio a condições desfavoráveis,
escapando por sua vida, junto com a sua família que restava e com seus homens de guerra, Davi se dirige a Deus e fala de si mesmo, fala dos seus próprios sentimentos. E enquanto Davi fala, nós podemos ver que Davi tinha alegria. Verso 7 diz: Tu me deste alegria, maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho. A alegria é um dos atributos, é uma das qualidades do fruto do Espírito, dando a todos os que se entregam ao Senhor e seguem os seus conselhos, seguem os seus caminhos. Embora os ímpios também desfrutem de alegria em muitas coisas, na abundância, nas festas, e não deixa de ser uma alegria, mas uma alegria com pouca duração, é passageira. A alegria espiritual, que é a alegria do cristão, ela não pode se comparar com a alegria desse mundo, porque a alegria espiritual, a alegria do cristão, ela é imortal, ela é eterna, porque ela está em Cristo, e a nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria está no Senhor, por isso a nossa alegria, ela é eterna, ela não tem fim. Isaías 35:10 diz: coroados com alegria sem fim. Isto é muito mais alegria, porque o tempo é incontável. Mas também nós podemos ver que Davi tinha paz. Verso 8: em paz me deitarei e dormirei. Em meio a todas as dificuldades, em meio à fuga de Davi, ele podia ter paz. Como é difícil imaginar alguém ser perseguido, e não por uma pessoa só, por um exército inteiro, por inimigos, e podia dormir tranquilamente. Davi sabia que estava sendo perseguido, o inimigo estava bem próximo, mas Davi dormia tranquilamente. Por isso ele diz no verso 5, confiem no Senhor. Ele sabia o que ele estava dizendo, porque ele confiava em Deus. Davi tinha experiência para poder falar, confiem no Senhor. Podia dormir e descansar, sem sofrer de insônia, sem precisar tomar remédios, não precisava se embebedar. Davi apenas dormia e tinha paz para isso. Assim como Cristo dormiu numa tempestade, Davi também podia dormir tranquilo, mesmo perseguido por inimigos. Por quê? Porque Davi tinha paz. E também podemos ver que Davi tinha segurança, ainda no verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Davi podia dizer, em meio à maior tempestade da sua vida, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Segurança, queridos, é algo indispensável. Nós não podemos ter alegria sem segurança. Nós não podemos ter paz sem segurança. Nós não podemos ser felizes sem segurança. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam. Estão seguros em seus braços poderosos. Podem dormir, podem repousar seguros, certos de que o Senhor nos guardará e protegerá. Concluindo, meus queridos, certa vez, um navio estava passando por uma forte tempestade, e os passageiros, em pânico, eles viam a possibilidade de o navio naufragar, e estavam aterrorizados de medo.
olhavam para o horizonte para ver se vinha alguma esperança, se vinha alguma luz ou alguma terra, mas só viam escuridão, escuridão. Não viam nada, só enxergavam trevas. E eles, admirados, então olharam para uma menina que estava indiferente ao perigo. O barco estava numa tempestade, risco de naufragar, e a menina brincava no convés do navio. E um dos passageiros que estava ali, aflito e ao mesmo tempo espantado diante daquela tranquilidade da menina, aquela indiferença diante daquele perigo, ele perguntou para a menina: menina, você não tem medo da tempestade? Não percebe o que estamos passando? Você não vê que todos nós corremos risco de morte? E a menina então olha para aquele senhor com olhar meigo, com olhar calmo, com olhar sereno, e respondeu numa única frase: meu pai está no leme. Ela era filha do capitão do navio. Ela conhecia a experiência de seu pai. E por conhecer a experiência do seu pai, ela tinha confiança na habilidade daquele velho piloto do mar. Ela sabia em quem confiar. Qual é a mensagem disso? Qual é a moral disso? Nós devemos confiar em nosso poderoso Deus. Mesmo em meio a uma terrível tempestade, que muitas vezes nos assolam nas nossas vidas, Ele está no comando. E nada, mas é nada, foge do seu controle. Essa frágil embarcação que nós somos, Ele está no controle. É Ele quem conduz. Por meio das tempestades da nossa existência, e confiados na direção do Senhor, qual é a probabilidade? É que nós cheguemos à praia em segurança. É que nós cheguemos ao céu em segurança. Nas areias brancas da eternidade. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa expectativa. Que o Senhor nos abençoe. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças.